A cada segundo, mais de 300 metros de fio esmaltado nascem no mundo. Isso é suficiente para envolver um arranha-céu e ainda sobra para um transformador. Mas tudo começa não em um armazém ou laboratório, mas em uma barra pesada e bruta, um lápis de cobre de 45 quilos. Ele é puxado, prensado, recozido e coberto com camadas microscópicas de esmalte a uma temperatura de 500 graus. Não é apenas produção, é uma luta por resistência, flexibilidade e condutividade. Hoje você vai ver como se forma o sistema nervoso do mundo moderno, o fio que segura a corrente, as máquinas e o futuro. Tudo começa não com o brilho, mas com a sucata, uma barra de cobre bruta, grossa como um lápis, pesada como um halter. 8 milímetros de diâmetro, mais de 45 quilos de peso. Mas ela está destinada a se tornar um condutor fino e flexível, quase um fio de cabelo, capaz de suportar a tensão e o tempo. Para conseguir isso, a barra é puxada através de uma série de orifícios de aço, chamados de matrizes. Esta é a máquina de trefilação, uma máquina parecida com uma besta musculosa que puxa o cobre com tanta força que o metal começa a mudar sua natureza. A cada matriz, o fio fica mais fino e mais longo, como uma memória que se estica no tempo. A temperatura sobe, o atrito é insano. Sem resfriamento, o cobre simplesmente ferveria. Então o fio é constantemente banhado em água ou lubrificante. O barulho no galpão é tal que parece que você caiu na garganta de um gigante. Mas é exatamente aqui que se forma o coração de qualquer motor, transformador ou bobina. É aqui que se decide: o fio será duro e quebradiço ou flexível e resistente. Porque o fio de verdade não é aquele que brilha, mas aquele que aguentou. Depois que o fio de cobre sobrevive à prensa de trefilação, ele fica um pouco traumatizado. Nele há fadiga microscópica, tensão interna, fragilidade. Ele está esticado até o limite, como nervos durante um prazo final. Se deixar tudo como está, ele vai quebrar no momento mais importante. Então ele é enviado para o forno de recozimento, um longo túnel quente pelo qual o fio passa, como se fosse pelo purgatório. Lá dentro faz quase 400 graus Celsius, uma loucura quente. O forno funciona com hidrogênio ou gás inerte, para que o cobre não oxide. Porque basta o ar tocar nele nesse estado e na superfície brilhante aparecerá uma mancha opaca e imperdoável. O fio é aquecido até ficar macio, até aquele ponto onde a estrutura do metal muda e todas as dobras frágeis no nível molecular desaparecem. O cobre fica maleável, como uma massa bem sovada. Ele está pronto de novo para dobrar, girar e transmitir energia. Um funcionário perto do forno observa a temperatura como um avô vigia a sopa, com atenção, sem pressa. Ele sabe, aqui não pode queimar demais e não pode assar de menos. Lembra daquele momento nos filmes em que o herói veste a armadura antes da batalha final? É isso. O pobre passou pelo teste de pressão e fogo e agora é hora de torná-lo isolado, mas não fechado, protegido, mas condutor. O esmalte entra em cena. Não é aquele esmalte das panelas, é um verniz especial, transparente, fino como a respiração, mas forte como o caráter. Sua fórmula é um segredo da fábrica, polímeros resistentes ao calor que podem suportar o calor, o frio, a corrente e o tempo. O processo começa com um banho ou bico injetor, onde o fio de cobre passa pelo esmalte líquido. Rápido, instantâneo, sem parar.
Depois, o forno, mais um, desta vez não para limpar, mas para assar o revestimento. A temperatura beira os 500 graus. O esmalte polimeriza, ou seja, literalmente se transforma de líquido em um revestimento protetor sólido. Microscópico, mas confiável. Uma camada não é suficiente. O processo é repetido. Banho de novo, forno de novo. E de novo. Até 15 vezes, até que a camada fique perfeita, sem escorridos, sem bolhas. E durante todo esse tempo, o fio se move a uma velocidade de 50 km por hora. É como enrovar linha em um carretel num carro de corrida. Os trabalhadores ficam perto dos painéis, olhando para as telas com precisão microscópica. Um brilho errado e o lote é rejeitado. Um defeito microscópico e o cobre não conseguirá segurar a corrente no motor de um avião ou no carregador de um carro elétrico. É um trabalho de joalheiro, mas para gigantes. Porque o fio esmaltado não é apenas um condutor, é o sistema nervoso do mundo. E cada camada dele é como uma promessa de que a corrente chegará onde precisa. Então, temos um fio fino, perfeitamente redondo, com uma camada ideal de esmalte. Mas por enquanto, o esmalte é apenas verniz. Ele ainda não sabe o que é resistência. Ele é macio, vulnerável. E o mundo da eletricidade não perdoa os fracos. O fio entra nos fornos de tratamento térmico. São como torradeiras gigantes, mas em vez de pão, aqui tem cobre, e em vez de queijo, polímeros. A temperatura é de cerca de 500 graus. Lá dentro, a atmosfera é controlada até a molécula. Muitas vezes é nitrogênio ou hidrogênio, para não deixar o esmalte oxidar ou mudar a estrutura. No forno, o esmalte polimeriza definitivamente. Ele fica duro como vidro, mas flexível. Torna-se um escudo que não racha ao enrolar. Torna-se uma capa que segura a tensão, como um guerreiro segura o golpe. O forno é longo. O fio passa por ele suavemente, com precisão matemática. Em cada centímetro há seu próprio microclima. O sistema de controle verifica a temperatura, a umidade, a velocidade do movimento. Se errar em qualquer coisa, em vez de um super fio, você terá um invólucro bonito, mas inútil. Aqui não há fumaça, mas há calor. Não há fogo, mas há forno. Não há barulho, mas há tensão, porque é aquele mesmo momento em que tudo se decide. Quando o fio sai do forno, ele não é mais apenas cobre envernizado. Ele está pronto, pronto para as bobinas de motores, transformadores, geradores, pronto para ser o coração de qualquer máquina que respire eletricidade. Assim que o fio sai do forno quente, ele literalmente brilha, não metaforicamente, mas fisicamente. Mas simplesmente esperar esfriar, esse não é o nosso método. Aqui tudo é coordenado como o pouso de um ônibus espacial. Ele é imediatamente conduzido pelas seções de resfriamento. Na maioria das vezes é resfriamento a ar ou água. No primeiro caso, ventiladores potentes que sopram como um furacão. No segundo, chuveiros finos de água que envolvem o fio como uma névoa matinal. Às vezes ainda usam resfriamento a óleo, se for necessária uma suavidade especial. Mas há um detalhe: o esmalte, após a polimerização, ainda está quente e um pouco frágil. Ele não pode ser chocado com uma mudança brusca de temperatura. Por isso, a temperatura e a intensidade do resfriamento são super precisas. É quase um processo meditativo, diminuir o calor, mas não matar o espírito.
Logo após o resfriamento, a lubrificação. É como o brilho final depois de secar o cabelo. O fio passa por um banho de óleo microscópico ou um sistema de pulverização. O lubrificante reduz o atrito ao enrolar, protege contra arranhões e adiciona aquele brilho que vemos nos carretéis nas fábricas. Tudo é automático, sem movimentos falsos, porque qualquer descuido e o fio terá que ser jogado fora. E isso pode ser até 16 quilômetros de fio em um único carretel. Carrinhos automáticos ou esteiras retiram os carretéis da linha de enrolamento. Algumas empresas usam braços robóticos que levantam o carretel com cuidado, como se fosse um gatinho recém-nascido, mesmo se ele pesar 135 quilos. Todos os anos, o mundo extrai mais de 3 milhões de toneladas de níquel, um metal sem o qual é impossível imaginar a indústria moderna. Mas você sabia que esse metal brilhante começa sua jornada nas profundezas da Terra? Em minas a céu aberto enormes, do tamanho de estádios de futebol, escavadeiras gigantes com caçambas de 20 toneladas extraem o minério que se torna a base da indústria de níquel. E debaixo da terra, em minas profundas, máquinas de perfuração especiais criam túneis pelos quais milhares de toneladas de matéria-prima são levadas à superfície todos os dias. Isso não é apenas extração, é uma verdadeira operação industrial. Quer ver como criam níquel puro e brilhante a partir dessa matéria-prima? Fique com a gente, você vai se impressionar com a escala e a tecnologia desse processo. Tudo começa com a extração do minério. O níquel é encontrado em dois tipos principais de minérios: sulfetados, que são mais concentrados, e lateríticos, que são menos ricos em metal. A extração é feita tanto de forma subterrânea quanto em minas a céu aberto, dependendo da profundidade do minério. Dezenas de escavadeiras gigantes, caminhões basculantes e perfuratrizes trabalham em uma mina que pode se comparar em tamanho a um estádio ou até a um quarteirão inteiro. Escavadeiras enormes com caçambas que comportam 20 ou até 40 toneladas de rocha de uma vez mordem a terra ritmicamente, levantando pedaços gigantescos de minério para a superfície. Caminhões basculantes, da altura de um prédio de 2 andares, circulam sem parar entre a mina e a fábrica, carregando 200 ou 300 toneladas de carga cada um. Tudo isso acompanhado pelo ronco dos motores, nuvens de poeira e o brilho do metal sobre o sol. Debaixo da terra, nas minas, máquinas de perfuração criam túneis e esteiras especiais transportam o minério para a superfície. Todos os dias, milhares de toneladas de rocha são extraídas aqui, e este fluxo contínuo de matéria-prima lembra uma artéria gigante que alimenta a indústria moderna. O minério extraído é levado para a fábrica, onde passa pela primeira etapa, a trituração. Primeiro, o minério entra nos britadores, grandes máquinas com eixos rotativos potentes ou martelos que quebram a pedra em pedaços do tamanho de um punho ou menores. Um barulho alto e vibrações enchem o ambiente e a poeira sobe no ar como uma nuvem. Depois, esses pedaços vão para os moinhos, longos tambores cilíndricos que giram lentamente. Dentro deles, há bolas de pedra pesadas ou hastes que, durante a rotação, trituram o minério ainda mais fino, até o tamanho de grãos de areia ou até pó. Esse processo é chamado de moagem. O tempo todo, dentro dos tambores, acontece um atrito contínuo e impactos que quebram o minério duro em partículas finas, liberando os minerais valiosos de níquel da rocha estéril.
Esse pó depois passa por uma peneira que separa as partículas muito grandes e as devolve ao moinho para moagem adicional. Assim, os metalúrgicos obtêm um material homogêneo, pronto para as próximas etapas de enriquecimento. Quando 90% do minério foi moído para menos de 44 milésimos de milímetro, ele é misturado com água e reagentes especiais em grandes máquinas de flotação, tambores ou câmaras com volume de algumas centenas a milhares de litros. Nessa polpa, injeta-se ar, que forma milhões de pequenas bolhas. Essas bolhas grudam nas partículas hidrofóbicas dos minerais, por exemplo, sulfetos de cobre e níquel, e as levam para a superfície. O processo de flotação dura de 15 a 25 minutos em cada etapa, e a quantidade de ciclos e o volume de produtos circulantes são otimizados para a extração máxima de metais. Geralmente, a flotação consiste em vários estágios: flotação principal, flotação interciclo e flotação seletiva para separar os concentrados de cobre e níquel. Após a flotação, obtém-se um concentrado onde o teor de cobre e níquel aumenta significativamente, para 10 ou 20% e mais, enquanto no minério original havia apenas alguns por cento. Os resíduos da flotação contêm principalmente rocha estéril e uma quantidade mínima de metais. O volume das instalações de flotação e a velocidade de alimentação da polpa podem chegar a centenas de metros cúbicos por hora. Graças à flotação, extrai-se mais de 85% do cobre e níquel do minério, o que torna esse método um dos mais eficazes no enriquecimento. Fornos enormes queimam com um fogo laranja avermelhado brilhante, como se o coração da usina metalúrgica batesse no ritmo do metal incandescente. A temperatura aqui atinge incríveis 1550 graus Celsius. Isso é mais quente que a lava vulcânica mais ardente. Nesses fornos, o concentrado de níquel enriquecido é torrado para livrá-lo do enxofre e de outras impurezas indesejadas. O fogo e o calor parecem purificar o metal, expulsando tudo o que é desnecessário. Após a torrefação, chega o momento da fundição. O concentrado entra em fornos especiais, onde a temperatura é mantida tão alta que o metal literalmente se transforma em lava líquida. Lá são adicionados fundentes, por exemplo, sílica, que ajudam a separar a escória, uma substância leve e porosa que flutua na superfície. Essa escória, como uma nuvem, cobre o metal derretido, protegendo-o da oxidação. E embaixo dessa nuvem forma-se o mate, uma mistura derretida de níquel, ferro, cobre e enxofre, que brilha com uma luz vermelha intensa. Os movimentos do metal no forno lembram uma dança lenta de ondas de fogo. A conversão é uma das etapas mais importantes e impressionantes na produção de níquel, onde o metal derretido passa por uma verdadeira tempestade de purificação. Uma tigela de metal gigante, o conversor, com volume de várias dezenas de metros cúbicos, cheia de mate derretido, a mistura de níquel, ferro, cobre, enxofre e outras impurezas. A temperatura aqui passa de 1500 graus Celsius e o metal literalmente arde com uma luz vermelha brilhante. Nesse metal derretido, através de bocais especiais, começa-se a soprar oxigênio ou ar sob alta pressão. Pode-se imaginar esse processo como uma tempestade em um mar de metal derretido. Sob a influência do oxigênio, começam as reações químicas. O enxofre oxida e vira gás sulfuroso, que é retirado do forno. E o ferro oxida e vira escória, a substância leve e porosa que flutua na superfície. Essa escória, formada de ferro oxidado, enxofre e outras impurezas, acumula-se em cima e é removida periodicamente, deixando embaixo um metal cada vez mais puro.
As línguas de fogo e faíscas que voam do conversor durante o sopro criam um show espetacular que lembra uma verdadeira explosão vulcânica. Todo o galpão se enche de zumbido e estrondo. O processo de conversão dura de alguns minutos a meia hora, dependendo do volume e da composição do fundido. É importante controlar com precisão o tempo e a intensidade do sopro para não perder o precioso níquel e obter o produto mais puro possível. Após o fim da conversão, o metal tem um teor de níquel de cerca de 70%, o que significa que ele já está quase pronto para o refino posterior. O refino do níquel é feito mais frequentemente pelo método de eletrólise. Em tanques especiais com sais de metal derretidos, colocam-se ânodos de níquel semi-purificado e placas de metal puro servem como cátodos. Sob a ação da corrente elétrica, o níquel do ânodo se dissolve na forma de íons e depois se deposita no cátodo na forma de um sedimento metálico puro. Esse processo acontece a uma temperatura de cerca de 70 graus e altas densidades de corrente, o que garante um sedimento catódico denso e homogêneo. O gasto de energia é de aproximadamente 0,3 kWh por quilograma de metal. Você acha que as turbinas eólicas são apenas ventiladores gigantes? E que tal pás com mais de 120 metros de comprimento e um rotor com diâmetro maior que um campo de futebol? Imagine que uma única turbina dessas pode fornecer eletricidade para 20 mil casas. Mas como são criados esses gigantes tecnológicos? Visitamos uma oficina do futuro, onde cada etapa, da fabricação de compósitos ao cozimento das pás em fornos gigantescos, lembra uma verdadeira mágica da engenharia. Prontos para ver como essa maravilha moderna ganha vida? Por que as turbinas eólicas são tão grandes? A questão é que quanto maior a turbina, mais energia ela pode produzir. As pás das turbinas modernas podem atingir 120 metros de comprimento e o diâmetro dos rotores às vezes ultrapassa 220 metros. Isso garante a área máxima de rotação, permitindo coletar mais vento mesmo em velocidades baixas. Por exemplo, uma turbina localizada em um parque eólico pode gerar até 15 megawatts de potência. E isso, aliás, é energia suficiente para abastecer cerca de 20 mil residências. À primeira vista, parece que a produção dessas coisas deve acontecer em condições fantásticas. E, honestamente, é parcialmente verdade. Eu visitei a fábrica da GE Renewable Energy e foi como visitar uma enorme oficina do futuro. O principal material para as pás são materiais compósitos, como fibra de vidro e fibra de carbono. Por que exatamente eles? Porque é a combinação perfeita de leveza e resistência. Mas a fabricação deles é todo um ritual. A fibra de vidro e a fibra de carbono não são materiais naturais. Elas são produzidas em fábricas especializadas na produção de compósitos. A fibra de vidro é feita de uma combinação de filamentos de vidro e resina polimérica. A fibra de carbono é um material ainda mais tecnológico, e sua base é o filamento de carbono. A matriz consiste em duas metades, superior e inferior. Elas são ajustadas cuidadosamente uma à outra para garantir hermeticidade e precisão da forma. A superfície interna da matriz é polida até ficar perfeitamente lisa para obter uma superfície impecável da pá. Às vezes, ela é coberta com materiais antiaderentes que facilitam o processo de separação da pá do molde. A matriz pronta é verificada quanto à geometria, resistência e estabilidade a mudanças de temperatura. Também testam se ela consegue suportar vários ciclos de fabricação sem deformações. A criação de uma única matriz pode levar vários meses. Imaginem só, amigos! Depois, a fibra de vidro e a resina são colocadas em camadas na matriz.
Sinceramente, parece a preparação de um bolo gigante de várias camadas. Em seguida, as pás precisam ser assadas. Em um galpão gigantesco cheio de luz neon e o zumbido das máquinas, as pás, do comprimento de um arranha-céu, já estão posicionadas em enormes matrizes, formas metálicas que as abraçam como um molde. E aí começa a mágica do cozimento. Os fornos, mais parecidos com portais fantásticos do que com equipamentos industriais, aquecem lentamente. Suas paredes brilham com uma luz quente e o ar ao redor parece cheio de ondas de calor. As portas gigantescas do forno se abrem, como a boca de uma fera mecânica. As pás são movidas cuidadosamente para dentro com a ajuda de guindrastes. É um processo que exige precisão cirúrgica, afinal, um erro pode custar meses de trabalho. Durante o cozimento, os materiais compósitos começam a mudar. É quase como observar o preparo de uma massa, que no forno vira pão. Só que aqui, em vez do cheiro de pão fresco, você sente um aroma químico especial, do aquecimento de resinas e fibras. O forno mantém uma temperatura uniforme acima de 70 graus, e sensores especiais monitoram constantemente cada etapa do processo. Quando o cozimento termina, as portas se abrem novamente e a pá pronta é retirada do forno. Sua superfície parece perfeitamente lisa, brilhante como um espelho. Cada centímetro passou por um verdadeiro teste de fogo, e agora não é mais apenas uma peça bruta. É o futuro, parte de uma turbina que um dia vai capturar o vento e gerar energia. Um espetáculo que combina a maestria técnica e a inegável beleza da engenharia. Para montar uma pá dessas, leva-se de alguns dias a várias semanas, dependendo das dimensões. O comprimento de uma única pá pode passar de 100 metros. Transportá-la em um caminhão comum? Esqueça! Usam-se plataformas especiais com rodas direcionáveis que permitem manobrar até nas curvas mais fechadas. Às vezes, as estradas precisam ser reconstruídas de propósito. Por exemplo, nos Estados Unidos, durante o transporte de pás para um parque eólico no leste do país, tiveram que desmontar temporariamente várias pontes. A instalação de uma turbina eólica é, sem exagero, extremamente fascinante. Geralmente, guindastes gigantescos trabalham no local, capazes de levantar cargas com mais de 100 toneladas. Primeiro, instalam a torre. Ela é feita de seções que são unidas já no local. Depois, fixam a gôndola, que é basicamente o coração da turbina, onde ficam o gerador e a transmissão. E só depois disso montam as pás. Essa é a etapa mais difícil, afinal, cada uma delas pesa dezenas de toneladas. Só se pode trabalhar em boas condições climáticas, por isso muitas vezes leva bastante tempo. Para a tarefa, são trazidos guindastes enormes, que sobem até as nuvens, como gigantes mecânicos. Os maiores deles são capazes de levantar uma carga de até 3.000 toneladas. A instalação deles no canteiro de obras já é um projeto à parte. Não importam apenas as dimensões, mas também a precisão. O guindaste deve levantar as peças a uma altura de até 150 metros e, ao mesmo tempo, instalá-las de modo que não haja nem erros milimétricos. Primeiro, montam a torre. Suas seções são levantadas uma após a outra, unidas com parafusos e reforçadas. Depois, chega a vez da gôndola, aquele mesmo cérebro da turbina, onde estão o gerador, a transmissão e o sistema de controle. É um momento complexo, pois é difícil equilibrar perfeitamente a gôndola na altura. E, finalmente, o momento mais espetacular, a instalação das pás. Cada uma delas é levantada em um suporte especial e parece que uma espada gigantesca está sendo apontada para o céu. Os operadores do guindaste trabalham em estreita coordenação com os engenheiros para fixar as pás na gôndola.
Nessa etapa, qualquer rajada de vento pode ser um problema. Por isso, o processo é frequentemente pausado se as condições climáticas não forem ideais. E quando a última pá é fixada e a turbina gira pela primeira vez sob as rajadas de vento, parece que um gigante está acordando para a vida.